A paz do Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que mais uma vez estou aqui através desse canal de televisão, trazendo até você o programa Minha Esperança. Este programa que tem um propósito, o propósito de edificar o seu lar, de abençoar a sua vida, de trazer a você uma mensagem de esperança, uma mensagem de vida eterna. E hoje eu quero abrir o nosso programa com um salmo maravilhoso, que é o Salmo 126, que diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo consigo os seus molhos. Este salmo é um retrato de uma mensagem que eu vou transmitir até você hoje. Uma mensagem que tem como tema Em Nome do Amor. Você acredita que Deus ele recupera o irrecuperável? Que Deus transforma a vida de um homem que tinha tudo para dar errado, mas Deus transformou e deu tudo certo. É essa palavra que eu trago ao seu coração e à sua vida nesta manhã linda e maravilhosa de sábado. Fique comigo, me acompanhe nesta mensagem e você vai reconhecer e vai entender o poder transformador do amor, o amor de Cristo Jesus, que excede a todo entendimento. Assista esse clipe e logo depois desse clipe nós vamos entrar em seu lar, trazendo até você uma mensagem de mudança de vida e de bênção para a sua família. Que noite linda Deus escolheu para nós, amém? Essa é a noite que o Senhor escreveu nos céus para derramar o seu poder sobre as nossas vidas, porque agindo Deus, quem pode impedir a nossa vitória, queridos? Ninguém. Ninguém explica o que eu sinto quando louvo a Deus de todo o coração. O que eu sinto é muito forte, é muito mais que simples emoção. Aleluia. É a presença de um Deus vivo e fiel que cumpre o que diz, que sacrifica o próprio Filho e te faz vencer e ser feliz. Mas se as lutas vêm e distorcem as palavras do Senhor, não fique assim, não é o fim, nada é em vão. Se tua fé está firmada nas promessas de Jesus, quem poderá te impedir de ver a luz? Sabe por quê, meus irmãos? Agindo Deus, quem impedirá? Atenção, meu irmão. Agindo Deus, teus inimigos não te alcançarão. Agindo Deus, toda justiça não te faltará. Agindo Deus, tua vitória quem impedirá? Quem? Ninguém. É a presença de um Deus vivo e fiel que cumpre o que diz. Aleluia, Ele cumpre. Que sacrifica o próprio Filho e te faz
te faltará. Agindo Deus, tua vitória quem impedirá? Quem? Ninguém, ninguém. Deus abençoe, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Muito bem, estamos retornando agora com essa mensagem tremenda para o seu coração. E eu quero fundamentar esta palavra em um texto que está na carta que Paulo escreveu a Filemon. Só tem um capítulo. Aliás, Filemon é uma carta tão curta, tão pequena, que só tem 25 versículos. No original grego que ela foi escrita, apenas 335 palavras. Você vê que é uma carta muito curta, mas é uma carta tremenda. Uma carta tão curtinha, mas com uma mensagem tão poderosa. Me acompanhe. Nesse texto está escrito assim, Filemon 1, 8 e 9. Ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor. Querido, o amor tudo crê, tudo suporta. O amor não se ufana, o amor não tem inveja, o amor não tem ciúme. O amor tudo crê, tudo espera, o amor é lindo. Quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele fala deste amor incalculável, este amor de Deus. Mas a prática do amor, é bem verdade, que é diferente da teoria. Às vezes nós ouvimos tanto falar em amor, mas quando a gente fala de prática, são poucas pessoas que vivem realmente o amor na prática. E essa carta que Paulo escreve a Filemon, essa história maravilhosa, ela vai nos remotar, nos ensinar realmente o que era o amor na prática. Então, para a gente entender esta palavra, eu preciso primeiro fazer aqui alguns esclarecimentos a você. Primeiro esclarecimento, quem era Filemon? Quem era Onésimo? E quem era Paulo? É claro que quem era Paulo? Todos sabem. Paulo é conhecidíssimo em toda a Bíblia Sagrada. Então Paulo é o personagem mais importante dessa história. Mas nós vamos começar pelo menos importante, Filemon, e menos importante ainda, Onésimo. Quem era Onésimo? Onésimo, ele era um escravo que fugiu da casa de Filemon, que era o seu senhor. Onésimo fugiu, eu não sei por que razão, e também não sei por que razão ele era escravo. Eu sei que naquela época, uma pessoa se tornava escravo, primeiro, por causa de dívida. Se ele tinha uma dívida que ele não podia pagar, ele poderia se tornar um escravo até que aquela quantia fosse paga, fosse solvida. E uma outra situação era se ele cometeu algum furto, ele roubou, então ele tinha duas opções, ou ele ser mutilado, perder algum membro do seu corpo por causa do seu roubo, ou então ele se tornava escravo para poder pagar a sua dívida. Uma outra situação era quando ele nascia escravo. Como é que nascia escravo? O seu pai era escravo e então ele nasceu em uma casa que ele se tornou escravo de nascença. Seu pai já era escravo e ele nasceu e se tornou também um escravo. Era uma outra situação. Nós não sabemos qual foi o motivo pelo qual Onésimo se tornou escravo, mas sabemos que ele era um escravo. E ele talvez não fosse um bom escravo, porque ele fugiu de casa. A Bíblia não relata, mas a gente imagina, a gente pode conjecturar, pode imaginar com sabedoria e graça o que a Bíblia não relata. Então aquele escravo provavelmente ele roubou uma quantia do seu senhor Filemon e fugiu. E por coincidência, talvez depois de passar por muitas situações, continuou roubando, continuou sem tratar aquela índole de ladrão, ele foi parar em uma prisão em Roma.
E lá em Roma, distante da cidade onde ele morava, aonde ele furtou, que foi Colossos, lá em Roma, ele teve um encontro tremendo, um encontro com o apóstolo do amor, o apóstolo Paulo, o apóstolo que levou para ele uma mensagem de vida eterna, de esperança, e Onésimo se converteu ao Evangelho. Me acompanhe, por favor. Entenda aqui, quem era Filemon? Filemon, ele era um senhor de escravo, ele era um membro da igreja de Colosso, ele era um crente abençoado, um crente amoroso, um crente que pertencia, era membro da igreja de Colosso e tinha uma quantidade incrível de escravos, entre eles Onésimo. E aquele crente, ele tinha se convertido através também do apóstolo Paulo. Você vai ver durante essa ministração, esta palavra, que Paulo, quando se retrata a Filemon, ele fala que Filemon é devedor de Paulo e que ele tem crédito. Ele inclusive pede, olha, se Onésimo te fez alguma coisa, coloca na minha conta, que quando eu te encontrar, eu te pago. Ele tinha crédito, então eles eram conhecidos. Então como se dá toda essa história? Onésimo foge da casa de Filemon, vai parar em uma prisão. Lá em Roma ele foi um sortudo, porque lá em Roma ele conheceu Paulo. E Paulo deve ter pregado o evangelho para Onésimo, deve ter falado de Jesus, falado do Deus poderoso que ele servia. E Onésimo, ele não suportou em ouvir aquela mensagem e o seu coração não se abrir para o evangelho. Se abriu, ele recebeu a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Onésimo se converteu, ele recebeu uma palavra de vida eterna, ele recebeu uma palavra de salvação. E quando Paulo começa então a discipular o seu discípulo Onésimo, ele descobre que Onésimo, ele veio da casa de Filemon, um grande amigo de Paulo. Ele percebe também que Onésimo, ele cometeu um furto, um roubo, e que aquele roubo que ele cometeu, ele precisava se retratar. Porque tem muita gente que pensa, agora eu sou crente, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, agora a minha vida agora é daqui para frente, eu não preciso mais preocupar com o meu passado. Isso é uma mentira do diabo. Precisa sim. Lembra de Zaqueu? Quando Zaqueu se converteu, a primeira coisa que Zaqueu fez, se eu tenho defraudado alguém, se eu roubei, eu quero restituir em dobro, duplicadamente. Ou seja, Zaqueu, ele entendeu o poder do evangelho transformador, mas ele compreendeu também que há coisas no passado que precisam serem resolvidas. E esse momento me encanta, porque eu aprendi da palavra que o evangelho transforma, mas há situações que a gente precisa voltar atrás, consertar novamente e não errar mais. Foi isso que Jesus disse para aquela mulher pecadora, lá de João capítulo 8, né? Vá e não peques mais. Aonde estão os teus acusadores? Ah, Senhor, já foram embora. Vai e não peques mais. Mas aquela mulher, se ela tinha alguma coisa no passado seu que poderia ser consertado, certamente ela consertou também. Então, querido, um grande privilégio se converter através do apóstolo Paulo. Paulo foi o discipulador de Onésimo. E Paulo sabia que Onésimo precisava se retratar. Então o que ele faz? De próprio punho, ele escreve uma carta maravilhosa e ele faz um pedido, que foi a leitura introdutória desta mensagem. Ele fala, olha, Onésimo, eu vou fazer um pedido a Filemon, ainda que eu sei que ele me deve, mas eu vou pedir a ele em nome do amor. Querido, o amor é maravilhoso, o amor é tremendo. A Bíblia diz que o amor cobre multidões de pecados e ele faz o seu pedido em nome do amor e ele pede para que Onésimo vá até o encontro de Filemon, o ofendido e o ofensor. Ele pede que o ofensor vá ao encontro do ofendido, leve aquela carta. E eu penso que Onésimo talvez queira, ele resistiu àquele pedido de Paulo, mas eu não sei o que vai acontecer comigo. Será que ele não vai me crucificar? Será que ele não vai me mutilar? Será que ele não vai me matar?
Ele deve ter ficado preocupado, mas ele aceita o pedido de Paulo. Ele pega aquela carta e ele vai ao encontro de Filemon. Onésimo vai ao encontro de Filemon, levando aquela carta. E eu imagino que quando ele encontra com Filemon, talvez Filemon o viu já de longe, já reconheceu. Aquele é o meu escravo fugitivo. Mas quando ele chega até encontrar-se com Filemon, e ele, além de levar a carta de Paulo, tratando do problema dele, ele leva também a epístola que Paulo escreveu aos Colossenses. E quando ele chega, imagina a cena, esse encontro foi tremendo. Onésimo olha para Filemon e ele abaixa a cabeça em sinal de humildade. E talvez ele tenha dito assim: olha, Filemon, eu no passado te fui inútil, mas agora eu te quero ser útil. Eu no passado eu era um escravo rebelde, mas agora eu sou um servo de Deus. Eu no passado eu cometi crimes terríveis, mas eu conheci um grande amigo seu na prisão, o apóstolo Paulo. E aquele amigo seu, ele falou do Deus do céu, ele falou de Jesus Cristo. E eu recebi a Cristo no meu coração e na minha vida. E agora eu não sou mais o mesmo, eu não sou mais aquele, porque eu tive um encontro com Deus. E eu vim aqui hoje para me retratar contigo. Que coisa linda, querido. Quando você reconhece o seu estado de pecado, quando você reconhece o seu estado de miséria, quando você reconhece que você precisa ter um conserto com Deus, acertar as coisas do passado. Que alívio de consciência foi esse que Onésimo praticou? Que alívio na sua mente foi quando ele abriu o seu coração, contou a sua história e ele disse: eu não sou mais o mesmo. Querido, eu quero que você entenda que nós precisamos ter um real encontro com Deus. Mas não é esse encontro que parece que mudou de vida e permanece praticando as mesmas coisas. Isso não é encontro com Deus. Tem muita gente que teve um encontro com Deus, mas não parou de roubar, não parou de adulterar, não parou de prostituir, não parou de matar, não parou de fazer coisas erradas. Não, isso não é um encontro com Deus. Um encontro com Deus é aquele que muda a mentalidade, é aquele que muda as atitudes, que muda os comportamentos, que muda de vida. Este é um real encontro com Deus e foi o que aconteceu com Onésimo. Onésimo mudou de vida porque ele creu no poder transformador do Evangelho. Filemon o recebeu gostoso, o abraçou e deu a ele a oportunidade de viver uma nova vida, não mais como escravo fugitivo, mas como livre. Eu penso que ele furou a orelha porque havia uma regra que o escravo livre, ele precisava furar a sua orelha. Ele furou a sua orelha e ele passou a viver uma vida com Deus. Eu quero deixar para você esta mensagem e dizer para você que você também pode se tornar livre, porque nós somos escravos quando estamos presos no pecado, mas quando recebemos Jesus, nos tornamos livres, livres de pecar, livres para viver. Eu quero que você receba uma oração nesta linda manhã de sábado e mude de vida, mude de atitude, mude de comportamento. Receba Jesus em sua casa, em sua vida, em sua família, porque Jesus é aquele que recupera o irrecuperável, que transforma o drogado, a prostituta, o ladrão, o homem mau. Ele tem um encontro com Jesus e ele se transforma para viver uma vida para Deus. Eu quero abençoar você, querido Deus e Pai. Eu abençoo esta família, eu abençoo este jovem, esta senhora, esta família, Pai, que me assiste agora por este veículo de televisão, Pai. Pai, que o Senhor venha entrar com providência nesses lares, libertando da escravidão, das drogas, do mundo e do pecado, e dando uma oportunidade de viver uma vida para Ti, Senhor. Pai, assim como Onésimo encontrou com a vida, que esta pessoa também encontre, Pai, com a vida e se liberte da escravidão em Cristo Jesus. Eu Te abençoo em nome de Jesus. Até o próximo sábado, quando estaremos aqui novamente transmitindo uma palavra de vida eterna, uma palavra de salvação, uma palavra de cura para a sua vida. Quando uma lágrima rolar, aleluia, e o seu coração não aguentar,
Você chora todo dia, você busca toda hora. Você diz que não tem jeito, depois chora. Mas Jesus está pertinho de você pra te socorrer, livrar do perigo. Jesus Cristo, Ele não te abandona, pra sempre será seu melhor amigo. Quem é vencedor aqui pra cantar bem forte? Agora sim. Vencedor. Vocês, vai. Você nasceu pra ser um vencedor. É isso aí. Não importa onde você for, Jesus, o teu Senhor, vai fazer um vencedor. Vencedor. Só vocês agora. Você nasceu pra ser um vencedor. Aleluia. Não importa onde você for, Jesus, o teu Senhor, vai fazer um vencedor. Somente os vencedores. Os vencedores de verdade. Levanta as duas mãos pro céu assim. Abane pra Deus assim, ó. Isso. Aleluia. Não fica ninguém com as mãos pra baixo. Sinta alegria. Olha só, Valmir, que coisa linda que eu tô vendo aqui nessa noite. Você chora todo dia, você busca toda hora. Você diz que não tem jeito, depois chora. Mas Jesus está pertinho de você pra te socorrer, livrar do perigo. Jesus Cristo, Ele não te abandona, pra sempre será seu melhor amigo. Bom, vamos deixar bonito? Faz assim pra cima, assim, os vencedores. Faz assim pro céu e cante, vai. Vencedor. Você. Você nasceu pra ser um vencedor. Não importa onde você for, Jesus, o teu Senhor, vai fazer um vencedor. Quem é vencedor, cante. Vencedor. Venha! Você nasceu pra ser um vencedor. Não importa onde você for, Jesus, o teu Senhor, vai fazer um vencedor. Faz assim, irmão. Faz assim, você quer vencedor. Vencedor. Ixi. Você nasceu pra ser um vencedor. Não importa onde você for, Jesus, o teu Senhor, Olha só. vai fazer um vencedor. Só os vencedores, levante a mão pro céu assim. Aleluia! Meu Deus. Olha só, Nelson. Olha aqui, ó. Meu Deus. Me lembro quando eu morava no interior. Papai acordava cedinho para trabalhar. Muitas vezes eu saía de manhãzinha tratar os animais. Momentos que foram embora e não voltam mais. Mamãe fazia o café naquele fogão de lenha. Ah, como eu sinto saudades dos momentos que eu lá vivia. Faz palma.
mãe. Ô, saudade do interior. Vai um abraço pro meu pai, pra minha mãezinha que até hoje estão lá no sudoeste do Paraná. Vai as palmas assim. Ô, maravilha. E quando chegava tardinha antes de escurecer, pegava a minha viola para tocar. Os passarinhos chegando numa laranjeira para dormir. Momentos ficaram marcados, eu não esqueci. Hoje é tão diferente. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha dos seus pastos. Entrai pelas suas portas com hinos de louvor. Que maravilha! Ouvimos uma palavra de transformação e de mudança. Onésimo representa uma recuperação tremenda. Deus é aquele que recupera, é aquele que salva, é aquele que transforma. E por isso nós estamos aqui acreditando, assim como Paulo acreditou em Onésimo, eu acredito que Deus pode transformar a vida do mais ímpio pecador, a vida do pecador mais terrível. Só Deus pode transformar. Eu acredito nisso. Nós da Igreja Esperança acreditamos nisso e te convidamos a nos fazer uma visita aqui na NS2, ao lado da Arco-Íris Madeiras, aqui em frente à Feira da 304 Sul. Nós estamos aqui localizados para te levar até o seu coração, para te levar a ter um encontro com Deus, para transmitir até você uma palavra de vida eterna. Venha nos conhecer, venha conhecer a nossa igreja. Você vai amar os louvores que aqui são cantados, as palavras que aqui são ministradas são palavras de vida eterna. Nós temos todas as quarta-feiras a celebração da vitória, um culto muito abençoado. Nós temos na quinta-feira os nossos apacentários, nossas reuniões nos lares, que é uma bênção. E nós temos também aqui no domingo à noite celebração, culto de celebração, culto de bênção, culto de milagres, culto de curas, culto de transformação de vida. Venha nos conhecer, venha assistir um dos nossos cultos e receber uma palavra de vida eterna. Que o Senhor te abençoe. No próximo programa, no próximo sábado, nós estaremos trazendo uma mensagem até você que fala do Salmo 23, visto de uma outra perspectiva. Nós lemos muito o Salmo 23, mas eu quero te mostrar um outro lado, uma outra versão do Salmo 23. Não perca esta mensagem, Deus vai falar poderosamente no seu coração. Até o próximo sábado, em nome de Jesus, e a paz do Senhor esteja sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre a sua família. Tenha uma semana abençoada em Cristo Jesus. Amém.